Então, vamos lá, pessoal. Vou só pedir que, caso vocês tenham, né, alguma intervenção na aula de hoje, que vocês levantem a mão, mesmo se colocar alguma coisa no chat, porque aí eu vejo, eu estou sem um celular agora, tá? Então, vamos seguindo aqui, eu vou estar sem ver a tela do chat. Então, qualquer dúvida, pode escrever no chat, se não quiser abrir, levanta a mão que eu consigo escutar aqui. E a gente consegue, normalmente, né, tirar todas as dúvidas durante a aula e fazer como a gente sempre faz aqui. Seguiremos o nosso assunto, né, que é escoamento interno viscoso. Então, até a última aula, tratamos de perda de carga distribuída. Hoje a gente vai continuar a perda de carga localizada. Dando tempo ainda, a gente começa a falar também de bombas, tá? E na aula da semana que vem, a gente vai para o nosso último conteúdo da unidade 2, que é escoamento externo. Vou fazer uma revisão, tá, do que falamos aí desde o início, né, desde que começamos a tratar do escoamento interno viscoso, né, de um fluido incompressível. Quando esse fluido escoa de um ponto, né, para o outro, né, aquele ponto pré-determinado de análise, ele terá as energias aí cinética, né, energias de pressão e energias potenciais, menos as perdas. Essas perdas ocorrem naturalmente, pois estamos falando de um fluido viscoso, igual à energia lá no ponto 2, né, no ponto de chegada de análise, onde a gente está analisando esse fluido escoando internamente. Né? Lembrando aqui do nosso alfa, nosso fator de correção da energia, né, cinética. Se laminar, a gente vai considerar 2, se turbulento, a gente vai considerar 1. Como a maioria dos regimes que vocês vão ver, a gente vai fazer bastante exercício hoje. A maioria dos regimes, o fluido escoa, né? Uma situação de regime turbulento, então a maioria das vezes a gente não vai encontrar e não vai utilizar esses fatores de correção, né? Mas caso em um ponto o regime seja laminar, em outro ponto o regime seja turbulento, lembre que a gente vai precisar sim considerar esse fator de correção da energia cinética. Falamos, né, quais são esses fatores que influenciam a perda de carga, desde a viscosidade do fluido, o tipo de material, o diâmetro, né, o regime, se laminar, se turbulento, a idade também. Pode falar, deixa eu só dar uma conferida aqui. Chat. Foi no chat? Foi. Vitor, boa noite. Deixa eu só ver se já carregou um pouco aqui o celular, só um minutinho, que aí eu já pego e fico com acesso aqui ao chat, vai ser mais fácil. Só um minuto, pessoal. Prontinho, já estou com acesso aqui no celular. Eu acho que a carga que deu, ele aguenta até o final da nossa aula. Boa noite, Vitor. Chegando aí, deixa eu ver mais quem também chegou aí depois que eu comecei a aula. Alane, Emily, boa noite. Leandro também, boa noite. Vitor, já dei boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, meu querido. Olá, olá. Vamos seguir aqui. Boa noite, Alane. E aí são todos esses fatores que influenciam a perda de carga, além, né, dos acessórios. Então, quando a gente falar de uma curva, hoje a gente vai tratar dessa perda de carga aí localizada, que é justamente quando esse fluido passa por curvas, por válvulas, quando ele entra e sai da tubulação. A rugosidade, né? Falamos da rugosidade. A rugosidade é uma propriedade bem importante, né? Pois ela também influencia essa perda de carga. Então, a gente vai ter a rugosidade aparente, né, que vai depender aí do tipo, do material do conduto. Quando a gente divide essa rugosidade aparente pelo diâmetro, a gente tem a rugosidade relativa. Existem dois tipos de perda de carga, né? Distribuída ao longo de um trecho retilíneo de mesmo diâmetro e a perda de carga localizada, que são esses dos acessórios.
A soma das duas resulta na perda de carga total, que é aquele HP que eu mostrei no balanço ali de energia do fluido escoando entre o ponto 1 e o ponto 2. Se a gente divide essa perda total pelo comprimento do conduto, a gente tem a chamada perda de carga unitária, né? Ela será adimensional. Então, se vocês verem aí a perda de carga unitária, ela vai estar, né, dividida pelo comprimento ali do conduto onde está sendo analisado, né, essa perda de carga. Então, muitas vezes é utilizado em projetos de instalações hidrossanitárias, né, quem for aí futuramente, ou em situações onde a perda é muito grande, então, para não ficar com aquele valor tão grande, usa-se esse adimensional, que é a perda de carga unitária. E a perda de carga distribuída, falamos na nossa última aula, que tanto para o regime laminar quanto para o regime turbulento, ela pode ser, né, obtida se conhecermos a variação de pressão, né, e o peso específico do fluido. Então, independente aí do regime, se a gente vai ter ali uma perda de carga distribuída e conhece a variação de pressão de um ponto para o outro, né, lembrando que essa tubulação, esse trecho de análise, ela tem que ter um diâmetro constante, pois essa equação aí vem da nossa equação do balanço global de energia, onde a energia cinética é igual, a energia potencial também é a mesma. Caso não, a gente precisa conhecer essas outras energias, essas outras variáveis para calcular a perda de carga distribuída. Uma outra forma, quando a gente não conhece a variação de pressão, né, é a utilização da equação universal da perda de carga. Mas para isso a gente precisa conhecer o fator de atrito. E o fator de atrito, ele vai depender do regime, ele vai depender do tipo de conduto, né? Falamos também que esses condutos eles são classificados em lisos, semi-rugosos e rugosos. E se o regime for laminar, o fator de atrito ele é obtido facilmente, né, calculando aí 64 dividido pelo número de Reynolds. Precisamos conhecer o comprimento e o diâmetro, a energia cinética, e aí calculamos, então, a perda de carga distribuída em um trecho retilíneo de diâmetro constante. O gráfico de Moody, né, utilizado aí para regimes turbulentos. Então, quando a gente tem um regime turbulento, precisamos conhecer aí o número de Reynolds e a rugosidade relativa para obter, então, esse fator de atrito, né? Fizemos alguns exercícios também na última aula, demonstrando pela fórmula ou pelo gráfico de Moody, né? Então, já reforço e relembro vocês, eu peço pelos dois, pela fórmula e pelo gráfico de Moody, para que vocês se certifiquem que esse fator de atrito esteja correto. E se esse fator de atrito não estiver correto, gente, compromete tudo que a gente vai falar daqui para frente, que é até o dimensionamento de uma bomba, a escolha de uma bomba em um ábaco, né? E isso é bem grave porque a gente vai estar dimensionando a estação elevatória de forma errada. Quando o regime é turbulento, como dito, né, a gente vai depender de N variáveis, e para que se chegasse ao gráfico de Moody, né, foi utilizada análise dimensional, diversos experimentos, onde essa perda de carga depende de N variáveis, como o diâmetro, o comprimento do conduto, a velocidade, a densidade, a viscosidade do fluido e a rugosidade da tubulação. Então, por meio dessa análise dimensional e por meio desses experimentos, chegou-se, né, de que esse fator de atrito para o regime turbulento depende de Reynolds e depende da rugosidade relativa, como é mostrado no nosso gráfico de Moody. Existem as fórmulas, né, que eu também falei na aula passada, para que a gente calcule o fator de atrito para o regime turbulento. Só fazendo uma revisão ainda na nossa última aula. Lembrando, reforçando que para regime laminar, facilmente encontramos o fator de atrito dividindo aí 64 pelo número de Reynolds. Se não for laminar, vamos às nossas, né, o nosso gráfico de Moody, conhecendo o Reynolds e conhecendo a rugosidade relativa, ou as nossas, né, equações empíricas, né? Então, são equações, né, bem restritas para regimes turbulentos. Nesse caso, essas duas, né, só podem ser utilizadas para condutos lisos, né, para faixas aqui também pré-determinadas de número de Reynolds. Temos também para tubulações semi-rugosas, né, o método iterativo e o método explícito, né, que é o que a gente vai utilizar aqui para calcular este fator de atrito, e para tubos também classificados como rugosos, né? Essa rugosidade
ela vai estar presente na questão, ou o valor, né, especificando se ele é liso, semi-rugoso ou rugoso, para que sejamos direcionados, né, à forma de calcular esse fator de atrito. E aí, falando, dando continuidade, depois da perda de carga distribuída, né, vem a perda de carga localizada. Essa perda de carga localizada ela acontece nos acessórios, né? Elas são perdas menores, né? São perdas que vão ter valores. Lembrem que a unidade é metro, né? Da dimensão comprimento, então elas terão valores menores e depende muito de qual. Quando a gente fala válvula, né? Existe N válvulas, N modelos, né? Materiais. Então, cada tipo, né, de acessório vai gerar uma perda diferente, uma perda secundária, uma perda localizada diferente. Então, tem duas formas, tem dois métodos de calcular essa perda localizada. Eu vou mostrar os dois métodos. Existe o método do comprimento equivalente e o método do coeficiente de perda de carga. Eu vou mostrar os dois. Lembrando que a perda total vai ser o somatório da perda distribuída com a perda localizada. Então, a gente vai precisar localizar, né, um determinado sistema, todos os acessórios que tem, né, todos os coeficientes para calcular a perda daquele acessório, além de calcular a perda nos trechos retilíneos. Somando os dois, teremos a perda de carga total e do fluido escoando, um fluido viscoso, escoando internamente um conduto de um ponto até o outro. As curvas, né? Então, cada curva, se eu vou ter aqui, né, um joelho de 90, um joelho de 45, né? Essa perda vai ser diferente, vai ser maior. Lembrem, quanto maior for a rotação daquela partícula, o movimento, a diferença da direção dessa partícula, né, de um ponto para o outro, maior vai ser essa perda. Quando passar por um T, quando o fluido passa por uma junção também, essa perda vai ser diferente. A válvula, observem que eu vou mostrar vários tipos de válvula. Então, quando o fluido ele passa por esse acessório, né, a depender desse movimento do fluido, da rotação, do impacto do fluido neste acessório, vai gerar uma perda também diferente. Por exemplo, a válvula de gaveta aqui. Então, quando ela estiver toda aberta, o fluido ele vai passar por todo esse espaço livre, né, gerando uma perda menor do que, por exemplo, quando o fluido passa pela válvula de borboleta. É que mesmo essa válvula de borboleta toda aberta, né, ainda tem esse disco aqui, né, que gera uma rotação, gera uma perda maior do que a válvula de gaveta. A válvula globo também. Então, quando essa válvula globo está aberta, o fluido ele faz todo esse caminho aqui para passar por essa válvula, que já vai ser uma perda também maior. Né? Na válvula de retenção, né, a válvula de retenção com o fluxo, né, a pressão aqui do fluido gerado sobre esse disco aqui, ele se abre, fica nessa posição e o fluido passa. Né? A válvula de retenção é uma válvula utilizada para proteger, né, alguns acessórios, algumas junções, para proteger a bomba. Eu digo que ele é guarda-costa da bomba, né? Pois ela vem, a bomba está aqui, a válvula de retenção vem depois dela, né? Uma das configurações de uma estação elevatória, e caso esse fluxo seja interrompido por algum motivo, falta de energia, o fluxo vai diminuir, essa válvula vai fechar, e aí vai proteger a bomba de todo o impacto, de todo o golpe de Ariete, que seria o retorno desse fluido, né, de uma região mais alta até a bomba. Né? Então, é um acessório indispensável durante o escoamento de um fluido, uma estação elevatória, uma adutora, e assim por diante. Tem também a válvula de esfera, a válvula de pé de crivo, né, que é uma válvula de pé. Além do pé tem um filtro, né, que é esse crivo aqui, que também gera uma alta perda quando o fluido passa, né? Ela fica no reservatório inferior. Então, são só alguns acessórios que eu estou mostrando para vocês, porque quando vocês verem o nome, né, naquele sistema, vocês já, né, fazem a ligação aí do acessório com essa perda que vai ser gerada durante o escoamento do fluido. Vale ressaltar também, né, que quando o fluido entra no conduto, né, na tubulação, ele também tem perda, né, e essa perda ela vai variar aí se a gente vai ter ou não os cantos aí arredondados, né. Quando ele sai, quando o fluido sai também do conduto, ele também vai gerar uma perda, né. Eu vou falar desses casos aqui, né, quando eu estiver demonstrando aí os métodos para a gente calcular essa perda de carga.
Tudo bem até aí, por enquanto? Sim, professor. Obrigada. Simbora. Primeiro método, né, para calcular essa perda de carga localizada. O método do comprimento equivalente, né? Ele vai ter um valor em metro. Esse método, ele transforma a perda de carga do acidente, ou seja, daquele acessório, a uma perda equivalente a um trecho retilíneo daquela tubulação, né, proporcional à perda do acessório. Então, por isso que é chamado de método do comprimento equivalente. Então, o meu trecho retilíneo aqui, ele vai apresentar uma perda, né, uma perda de X metros, e que vai ter um determinado comprimento, e esse acessório aqui, que é uma válvula, né, ela vai ter uma perda equivalente se essa válvula fosse trocada por um conduto retilíneo de comprimento de Y-metro. Né? Por isso que chamado de comprimento equivalente, mas é do acessório. Equivalente por isso, porque ele transforma essa perda daquele acessório a uma perda, né, igual a se aquele acessório fosse substituído por um trecho reto de tubulação de X metros de comprimento. Por isso, o comprimento é equivalente. E aí, a forma de calcular, observem que utilizaremos a mesma equação, que é a equação de Darcy, aquela equação que eu falei que é a equação universal, porém, no lugar do comprimento do conduto, que a gente utilizava lá para a perda distribuída, teremos o comprimento equivalente daquele acessório. É para calcular a perda de carga localizada, né, HL, representado aqui, daquele acessório. Vocês podem me perguntar também, professora, mas se eu tiver mais de um acessório, eu posso somar todos esses LEQs, né, esses LEs desses acessórios? Sim, desde que eles estejam no trecho, né, de mesma velocidade. Porque no mesmo sistema a gente pode ter tubulações de diferentes diâmetros. Então a gente pode somar se a gente tiver esses acessórios, né, acoplados ali em tubulações de mesmo diâmetro. Por favor, tome muito cuidado, porque a gente multiplica pela energia cinética aqui, né, e se muda o diâmetro, vai mudar a velocidade média do escoamento. E esses comprimentos equivalentes, eles são disponibilizados nas tabelas para cada acessório. Né? Nessa tabela aqui, é importante ressaltar que essas tabelas elas têm, né, algumas diferenças. Nessa tabela aqui, por exemplo, a gente já tem o comprimento equivalente dividido pelo diâmetro, que já seria aqui, ó, uma parcela correspondente, né, ao comprimento aqui dividido pelo diâmetro, para a gente trazer aqui para calcular essa perda de carga localizada. E aqui, ó, para cada acessório a gente vai ter, né, um comprimento equivalente dividido pelo diâmetro, uma válvula de retenção tipo globo, né, um cotovelo aqui de 90, um valor de 30, adimensional, né, um cotovelo de 45, como eu disse, já é menor, né, esse comprimento equivalente, que geraria uma perda menor aí de 16, né, o comprimento equivalente dividido pelo diâmetro, um T aqui. Então, todos esses acessórios eles vão estar descritos, né, no nosso sistema. É uma válvula esfera, ela está aberta. Não, uma válvula de gaveta, meio aberta, um quarto aberto, uma válvula de esfera. E aí a gente vai buscar nessa tabela o comprimento equivalente dividido pelo diâmetro. Mas tem algumas tabelas também, né, que não é dividido pelo diâmetro, é só o comprimento equivalente. Então a gente tem que observar com bem cuidado se a gente ainda vai, né, precisar dividir pelo diâmetro hidráulico do conduto. Então, fiquemos sempre atentos aí a esse valor, se ele já vai estar dividido pelo diâmetro adimensional ou se será somente o comprimento equivalente, aí a gente vai precisar dividir pelo diâmetro. O método do K, né, observe que para encontrar essa perda localizada, a gente vai precisar apenas, né, desse coeficiente K, que vai representar esse acessório, e multiplicar pela energia cinética. Né? Todos esses valores aí foram obtidos experimentalmente, a gente vai ter também essas tabelas, né, para poder, ou o valor já de cada acessório, ou essas tabelas para poder consultar, né, durante a nossa resolução das questões. Então, bocais aqui, a gente tem um K, né, o crivo, as curvas de diferentes ângulos,
né, se eu tenho um T de saída lateral, uma redução gradual. Lembrando, ó, quando o fluido entra, né, na canalização, quando ele sai também da canalização, ele vai ter esses coeficientes aí, dá para obtermos essa perda localizada. Uma dúvida, professora. Na fórmula passada tinha um F ali, que eu não lembro O o fator que de é. atrito. É o fator de atrito? Isso. Uma Tá. vez a gente calculou o fator de atrito para aquele mesmo trecho onde está o acessório, César, é ele mesmo que a gente vai utilizar, tá? Para calcular a perda distribuída. Lembra? A gente calculou o fator de atrito para a perda distribuída. Então, para aquele trecho de diâmetro de X milímetros. Então, se aquele acessório está naquele trecho daquele diâmetro, será o mesmo fator de atrito. Por isso que essa equação é chamada de equação universal, que ela pode ser utilizada tanto para perda distribuída quanto para perda localizada pelo método do comprimento equivalente. Então, a próxima fórmula fez é que ele já calculou esse fator de atrito com a perda Tá. o comprimento Com LQ equivalente ao sobre diâmetro. 10. Só toma cuidado, porque às vezes vocês fazem, então isso aqui, tudo aqui, significa o K na outra, né? Mas ele foi obtido experimentalmente. Só toma cuidado para não querer, por exemplo, encontrar o K fazendo F dividido por LE sobre D. Uma pergunta também que você sempre faz, professora, quando é que eu uso o LQ e quando é que eu uso o K? Né? Vai depender de qual informação você tem. Por exemplo, das entradas e das saídas, só existem os coeficientes experimentais do K. Não existe LEQ da entrada e da saída, entendeu? Experimental. Então, vai depender do que você tem. Alguns acessórios vocês vão calcular por esse método, porque vocês vão ter o LEQ, e outros acessórios vocês vão calcular pelo método do coeficiente, porque vocês vão ter aqui esse coeficiente, todos obtidos experimentalmente. Sim, senhora. Então, naquele caso que a gente calculou o último, a gente teria esse K aí, seria o coeficiente de perda daquele trecho inteiro. Calma, daquele acessório. Aqui é só do acessório. Não, então, daquele que a gente calculou da outra vez. Que a gente calculou de um trecho inteiro. Pegou o Ali fator era de a perda atrito. distribuída, isso. Tá. Lembra, a perda distribuída, a gente vai calcular que aquela perda que ocorre no trecho retilíneo. Pronto, calculamos a distribuída, vamos guardar esse valor. Agora vamos ver se existem acessórios. Existem acessórios, pronto. Aí a gente vai calcular a perda localizada e no final somar. Tranquilo? Tranquilo, vamos embora. Vamos fazer um exemplo. Acho que já tem um exemplo aqui. Tem várias tabelas, tá, pessoal? Tabelas aqui que trazem esses valores dos Ks, tá? Só para mostrar para vocês, a gente vai usar esses valores também vão Nesse estar caso no aí do T, professor, que eu vi, a gente usava no T unilateral e P bilateral. bilateral. Aqui Usava... também, ó, quando a gente tem diferentes angulações, né? Estrangulamentos, expansões também vai depender da angulação. Isso mesmo. Vocês usavam o quê? O K para calcular os. Não, só dava um valor de K já. Isso. Só uma porcentagem aí que era para multiplicar já pela distância da tubulação, já o valor. Alguma coisa do tipo, para dar em equivalente. Sim. Perfeito. Aqui também as entradas e as saídas. A gente vai ter acesso a todos esses valores aí durante as resoluções. Tá? Vamos fazer uma questão aqui que a gente já começa a aplicar. Vamos calcular a perda distribuída, a perda localizada, vamos calcular tudo. Nessa questão, né, como está no mesmo slide, gente, daquelas da aula anterior, de perda distribuída, então já começa aí da 6, tá? Mas é do mesmo slide que está lá para vocês. Aula 2, perda de carga. Um tanque ventilado, então observe que ele está falando aqui desse tanque, né, que ele está aqui exposto à pressão atmosférica, é um tanque que não está pressurizado, tá? Tem 18 metros cúbicos aqui de volume. Deve ser aí, né, enchido com óleo combustível, as propriedades do fluido estão aqui, massa específica e viscosidade dinâmica. E o reservatório subterrâneo, que é esse aqui de baixo, onde tem um óleo combustível. Usando uma mangueira de plástico lisa, ó, já está nos dando informação sobre o conduto, de 20 metros de comprimento, 5 centímetros de diâmetro, com uma entrada ligeiramente arredondada, então observe que ele está dando K,
da entrada, o coeficiente da perda de carga quando o fluido entrar neste conduto. Tem duas curvas, né? Uma é essa e a outra é essa, está representada aqui na imagem. E uma saída, então tem um K de cada curva e o K da saída, que é igual a 1. A diferença de elevação entre o nível do reservatório, né, que é esse reservatório inferior, e a parte superior do tanque, onde a mangueira é descarregada, é de 5 metros. A capacidade do tanque é de 18 metros cúbicos e o tempo de preenchimento é de 30 minutos. Então, primeira coisa, encontre o fator de atrito usando o gráfico de Moody, né, e a fórmula, e encontre a perda de carga total, aí, a distribuída e a localizada. Observe que tem uma bomba aqui que faz com que esse óleo preencha aí esse reservatório de 18 metros cúbicos. Então, primeira coisa, a gente tem que fazer, primeira de todas. Qual que é? A primeira de todas, sempre. Reynolds. Mas para calcular Reynolds, a gente precisa conhecer quem? Velocidade tá faltando aí. E quem mais? A vazão. É. Ele deu a vazão está aqui. Deu a vazão porque a gente tem o volume e tem o tempo de preenchimento, tá? E aí a gente vai encontrar a velocidade, porque vazão também é velocidade média vezes a área. E a gente tem um diâmetro do conduto para encontrar essa velocidade, essa área e essa velocidade. Primeira coisa, porque depois com a velocidade a gente vai calcular Reynolds, vai ver se o regime é laminar ou turbulento, vai calcular o fator de atrito e aí sim irmos para nossa cereja do bolo aí, que é encontrar essas perdas, tanto a distribuída, que ocorre nesse conduto de 20 metros de comprimento, observe que o diâmetro é constante, e as localizadas, que acontecem na entrada, nas curvas e na saída. Então, só um escopo geral aí de como é que a gente vai fazer nossa questão. Volume, né? Volume ele já tinha dado, né? O tempo também, ele dizia que era preenchido em 30 minutos, né? Então, só transformar aí para segundos, né? A gente trabalha aí com vazão em metros cúbicos por segundo, para que a gente encontre a nossa velocidade também em metros por segundo. Então, primeira coisa para a gente chegar lá em Reynolds, como disse César, já botou aí um apelido aí, um outro sotaque em Reynolds. Tá? Então, calculamos a vazão, vamos para a nossa velocidade. Temos a vazão, o diâmetro do conduto de 5 centímetros. Né? Temos que manter aí, por favor, a homogeneidade das unidades, trabalhar com tudo em metro, né? E encontramos a velocidade. Aí sim, próximo passo, calculamos o número de Reynolds. Tá? Então, primeira coisa, gente, que a gente precisa fazer, isso é primordial. Nesse caso, nessa questão, como ele não tinha nem dado a vazão ainda, a gente calculou a vazão, depois a velocidade, para aí sim calcular o número de Reynolds. Certo? Nenhum mistério, coisa que a gente traz aí, né, nossa bagagem desde a segunda unidade, da equação da continuidade, essa vazão é uma constante, e essa velocidade também ela é constante. A gente vai ter sistemas onde teremos trechos de diferentes diâmetros. Então, a gente vai ter que dividir, né, as nossas questões para fazer isso diâmetro a diâmetro. Porque se eu mudo o diâmetro, eu mudo a velocidade, eu mudo o Reynolds. Mas lembrem que a vazão ela é constante. E aí vamos ver se esse regime é laminar ou turbulento. Propriedades do fluido estão aqui, né, foram dadas. Não precisamos fazer aí nenhuma transformação, as unidades estão homogêneas. Já calculamos a velocidade, né? O diâmetro também a gente tem. E aí sim calculamos o nosso número de Reynolds. Como foi dado a viscosidade dinâmica, né? Vamos usar o nosso número de Reynolds aí, né? Sem compactar a fórmula de Reynolds. Velocidade, diâmetro,
Massa específica foi dada na questão, viscosidade dinâmica também. Então, temos aqui claramente um regime turbulento. Se o regime é turbulento, né, então o nosso próximo passo aqui é lembrar que também foi dito que essa mangueira, é lisa, né? Então vamos calcular esse fator de atrito para um regime turbulento e um conduto liso, né, de baixíssima rugosidade. Existem duas formas, de calcular, né, que depende aí do número de Reynolds, está dado 5, né, vezes, deixa eu ver, 10 a 3, então se enquadra aqui na equação de Blasius. Ou também podemos usar o gráfico de Moody. Vamos voltar lá no gráfico de Moody também, para a gente ver para esse tipo, né, 5,2 vezes 10 a 3, conduto classificado como liso. Vou achar aqui o gráfico, mostrei, tem um tempinho aqui, 5,2 vezes 10 a 3. Vou botar tudo aqui, meu povo. Aqui. Só para a gente reforçar o nosso gráfico de Moody. Lembrando que essa última curva é para tubos lisos. Ó, 10 a 3 está aqui. 2 vezes 10 a 3 nessa outra reta, na vertical. 3, 4, 5. A 2 está um pouco depois aqui dessa reta. A interseção com essa curva aqui que representa o liso está aqui. Nosso fator de atrito aí vai dar aproximadamente 0,038. Vamos conferir lá com a fórmula agora. Eita, que eu vou ter que voltar aqui. Diminui aqui. Vou voltar à nossa questão. Eu vou até trazer esse gráfico de Moody para cá. Quando a gente for fazer questão com ele já está aqui pertinho. Foi 0,038, não foi o que eu falei? Vamos fazer pela fórmula. A gente já tem o número de Reynolds. Vamos usar essa fórmula aqui de Blasius, que se encaixa aqui para este número de Reynolds. E o fator de atrito vai dar 0,037, né? Pelo gráfico de Moody, aproximadamente 0,038. E o ideal é que a gente sempre use o da fórmula, né? Não do gráfico de Moody, a gente faz só para confirmar. Eu prefiro que vocês usem o da fórmula do que usar o do gráfico de Moody. Por isso eu peço, obrigada, Vitor. Por isso eu peço que vocês sempre façam pelos dois para confirmar. De posse do fator de atrito, vamos calcular pela forma universal, né, a perda de carga distribuída, né, o fator de atrito. Esse aqui é o comprimento da mangueira, de 20 metros, que foi dado. Aqui a gente tem o diâmetro, a velocidade ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. A perda de carga distribuída nesses 20 metros de conduto vai ser de 19,3 aí, aproximadamente metros.
Só tem que essa é só a perda distribuída. A gente tem ainda que encontrar a perda localizada em cada acessório. Foi dado K, então a gente pode usar, né, vai usar somente o método dos Ks, que é K vezes a energia cinética. Como ela tem um diâmetro constante, a gente pode somar todos os Ks facilmente, tranquilamente. Ó, o K da entrada, o K de cada curva e o K da saída. A gente pode somar porque ela tem a mesma velocidade constante em toda mangueira. Senão, a gente precisaria fazer separado trecho a trecho de diâmetro diferente. A gente vai fazer um exemplo aqui também de trecho a trecho com diâmetros diferentes. Observe como esse valor é menor, né? Por isso que é chamado de perda secundária, perdas menores ou perdas localizadas, que são as perdas que ocorrem nos acessórios. Somo as duas. Temos, então, a nossa perda total, o nosso HP do trecho 1 ao trecho 2. O trecho 1 no reservatório inferior e 2 na saída da mangueira. E vai dar aí um total de 21,53 metros aproximadamente. Usa, pessoal, 5 casas depois da vírgula, né? Como a gente vem conversando, para esse valor não aproximar tanto. Deixa para aproximar lá só o final. A gente podia encontrar aqui também a perda de carga unitária, né? Se a gente dividir a perda de carga total pelo comprimento do conduto, a gente tem a perda de carga unitária, a perda para cada metro de conduto. Lembrem também da perda de carga unitária, que é bastante utilizada. Então, usamos aqui a equação universal para calcular a perda de carga distribuída e o método dos Ks para encontrar a perda de carga localizada. Obtivemos o fator de atrito para tubos lisos pela equação de Blasius. O regime deu turbulento, então fizemos também pelo gráfico de Moody pela equação de Blasius. Eu dou diferente um pouquinho no começo lá. Deve voltar, eu agradeço. Qual? Já no reino, já deu diferente, já. Foi? Deu conta aqui para ti. Deu 520. Opa, pode ter sido alguma... Não foi o diâmetro, não? O diâmetro é transformar 5 centímetros para metros. O diâmetro é 5 centímetros ou 50? 5 centímetros, olha aqui na imagem. Já achei, então. Vitor, é sim considerável se você pensar que você tem 20 metros de conduto, né, e 21 metros de perda, né? Por isso a necessidade dessa bomba aí para fazer com que o fluido seja levado. E aí também o óleo é... Sim, a viscosidade do óleo, né, leva em conta todos esses parâmetros que a gente falou que influenciam na perda de carga. Além dos acessórios, as curvas. Então, diferença de nível. a diferença de nível é de 5 metros. Então, nosso objetivo é esse: a gente calcula as perdas para ver o quanto é que a gente precisa adicionar de energia para que esse fluido consiga sair de um ponto e chegar ao outro. Então, toda a perda, né, ela é considerável, principalmente quando a gente olha o contexto: 5 metros de elevação, só 20 metros de conduto para ter uma perda dessa de 21 metros de perda total.
Engano no catálogo das bombas, quando você vai comprar, você já compra sabendo a distância que ela consegue. Na verdade, no catálogo que a gente tem é justamente esse somatório das perdas, né, com os desníveis, que é o que a gente chama de altura manométrica total. Né, o catálogo, quando a gente busca naqueles ábacos, nos catálogos das bombas, tem duas informações que são primordiais: a vazão, né, e essa altura manométrica total. A altura manométrica total nada mais é do que o somatório das perdas com o desnível. Né, o desnível de um ponto, de onde está saindo o fluido, até um outro ponto onde quer chegar. Então, são duas informações extremamente importantes para que no catálogo da bomba a gente escolha qual bomba é essa. Então, para isso, a gente tem que conhecer essas posições onde vão estar alocados aí reservatório a reservatório, né? Reservatório até um outro ponto de destino, mais as perdas. Então, gente, o cálculo das perdas é primordial. As perdas localizadas em algumas situações, né? Você estava até comentando na nossa última aula que elas são desconsideradas, né? Porque se você tem trechos muito grandes, né, de enormes comprimentos, essas perdas elas vão ficar insignificantes, né? Mas, né, a gente tem que aprender a calculá-las, saber como sim, porque elas influenciam, para que a gente não dimensione aí, né, um sistema erroneamente. Escolha uma bomba, instale uma bomba e aí, quando estiver funcionando, não é atendido a demanda, a vazão necessária. Vamos fazer outro? Vamos calcular outro. Isso aqui a gente já vai começar a envolver também a bomba, né? Já que a gente tem uma bomba aí no meio desse sistema. Na outra a gente fez só a perda de carga, vamos fazer essa aqui para a gente saber quanto de energia, né? Já que existe perda, quanto de energia que eu devo adicionar ao fluido para que ele chegue ao reservatório superior. Então, o que ele fala nessa questão, né, que deve se elevar água, né, para o reservatório 2, ó, do reservatório 1 ao reservatório 2, com a vazão de 5,6 litros por segundo. O tubo é semi-rugoso e já é dado aqui a rugosidade relativa, ó, o Ezinho sobre D. Tem 122 metros de comprimento, 50 milímetros de diâmetro, né? Passa por diversos acessórios, ó. Ele vai dando o K aqui da entrada, o K da válvula globo aberta, o K da curva de 90, o K do cotovelo de 90, o K da válvula de gaveta aberta pela metade e o K da saída do fluido. Então, observe que passa aí por diversos acessórios. É dada a massa específica do fluido, a viscosidade cinemática, e ele pede para que a gente calcule quanto de energia que a bomba deverá adicionar ao fluido para que ele chegue ao reservatório superior. Né? Para que a gente saiba quanto de energia que eu preciso adicionar à bomba, é imprescindível que a gente calcule o quanto que se perde de carga quando o fluido se movimenta dentro desse sistema, né, do reservatório 1 até o reservatório 2. Além disso, também foi dado aqui o desnível, né, Z1 e Z2, tá? E a gente vai precisar fazer aquele nosso balanço global de energia, né? Lembrando que tem uma bomba aqui entre o ponto 1 e o ponto 2. Ó, nosso balanço global, né, vai ser as nossas energias lá no ponto 1, potencial cinética, né, e de pressão. Eu perco carga entre o ponto 1 e o ponto 2. O que ele quer saber é justamente quanto de energia que eu preciso adicionar. Não tenho nenhuma turbina, então posso remover essa energia, igual às energias no ponto 2, cinética, potencial e de pressão. Observe que para calcular nossa energia adicionada, a gente vai precisar conhecer todas as outras variáveis, E1, V1, P1, a perda total, que é a distribuída e a localizada, Z2, V2 e P2. Né? Então, nosso balanço global aí de energia, já com as nossas
variáveis aqui. Pode falar. Alguém levantou a mão? Pode falar, Lani. Professora, foi o que eu acho que eu tive dúvida na prova passada, do semestre passado. Eu sempre tive dúvida com relação a esse HP e esse HA. Esse HA é energia recebida? A energia adicionada pela bomba, né? Se a gente tem uma bomba, aquela bomba ela tá ali para adicionar energia. O HP é a perda distribuída e localizada do fluido quando ele se movimenta. E o HR é a energia removida caso a gente tivesse uma turbina também nesse sistema, que não é o caso, por isso ele está cortado. Obrigada, querida. De nada. Lembrando que esse HP aqui, que é a perda natural, quando o fluido passa pelo conduto e pelos acessórios, ele vai ser o somatório da distribuída com a localizada, que foi como a gente calculou na questão passada. E somou. Então, se no final daquela questão que a gente fez, ele perguntasse qual é a energia adicionada pela bomba, então a gente colocaria aqui, né, naquele nosso valor de perda de 21 metros, colocaria todos os nossos outros valores aqui das energias no ponto 1 e no ponto 2 e iríamos encontrar quem era essa energia adicionada. Vamos lá fazer as outras considerações acerca deste balanço global de energia. Se a gente está considerando, deixa eu voltar aqui, o nosso ponto 1 e o nosso ponto 2 na lâmina de fluido, né, aqui, ó, que é onde ele dá Z1 e Z2, ambos estão abertos à atmosfera. Então, P1 igual a P2. Ambos também têm uma grande área. Então, a velocidade na lâmina d'água desses dois reservatórios, elas serão tão pequenas que também poderão ser desprezadas. Então, no nosso balanço também aqui a gente pode dizer que V1 ou V2 ela pode ser desprezada devido à sua pequena velocidade na lâmina de fluido do reservatório, que é grande. P1 e P2 também podem ser desprezados, pois ambos são pressão atmosférica. E 30 metros não é o suficiente aí para a gente ter uma alteração na pressão atmosférica considerável aí, né, que diferencia aí o P1 e o P2. Então, essas considerações, gente, iniciais acerca do balanço global de energia é bem importante para a gente saber quem pode ou não ser desprezado, bem como também escolher esses pontos, né? Quem é que eu vou considerar o ponto 1 e o ponto 2 para descobrir essa minha energia adicionada? E aí sim a gente começa. Né? Z1 e Z2 já foi dado na questão. Observem aqui, Z1 é 6,1 e Z2 é 36,6. Vamos encontrar, então, quem é a nossa perda para a gente encontrar o HA. E aí a gente volta para todo aquele processo. Primeiro calcula a velocidade, né? Ele deu a vazão, 5,6 litros por segundo. Então, transformar aí para metros cúbicos por segundo. Deu o diâmetro de 50 milímetros para que a gente calcule a área. E assim a gente encontra a velocidade para a gente encontrar o valor de Reynolds. Então, é um passo a passo, gente. Não tem para onde correr. Se a gente chegar lá no nosso objetivo, que é o dimensionamento da bomba, a gente vai ter sempre que passar por esse passo a passo. Então, calculando a velocidade, você falou aí vai dar 2, obrigada, César, 2,85, aí você deve ter aproximado um pouco, metros por segundo, não esqueçam da unidade. Né? Com a velocidade, a gente calcula o número de Reynolds. Observem que o valor que ele deu aqui foi da energia cinética, então a gente vai usar a forma reduzida de Reynolds. Né? Aqui a gente tem a energia cinética, ou a viscosidade cinemática. Falei energia cinética, foi, gente, viscosidade cinemática. Certo, certo.
E aí a gente calcula o número de Reynolds, já temos a velocidade, temos o diâmetro. Então, Reynolds vai dar turbulento, certo? Sempre aí Reynolds vai dar turbulento. 1,39 vezes 10 a 5. Lembrando que ele disse que era semi-rugoso, então ele deu a rugosidade relativa. Tá? Então, aproximadamente é 1,4 vezes 10 a 5. Deixa eu só voltar lá na rugosidade relativa, 0,0101. 0,001. Vamos lá no nosso gráfico de Moody. Cadê o gráfico de Moody aqui? Rugosidade de 0,0001. Tá? Então, essa curva aqui. Esqueci o Reynolds, meu povo. 1,4 vezes 10 a 5. 10 a 5 tá aqui. 1,5 aqui tá na metade. Essa nossa interseção aqui. E o nosso fator de atrito. Aproximadamente 0,021. Né? Vai dar aproximadamente 0,021. Certo, Vitor? Sentindo aí falta da sua participação. 0,021, mas vamos fazer também pela fórmula. Pela fórmula, para o conduto semi-rugoso, né, a gente vai usar a equação lá de Sami-Jain. Né? Aqui é a rugosidade relativa e aqui é o número de Reynolds, todos os outros valores, né, são valores da nossa fórmula. Tome muito cuidado na hora de calcular pela fórmula, gente. A gente tem log, tem os expoentes aí. Tinha falado 0,020, ó, 0,021, né? Aproximadamente 0,022 que dá esse valor. Observe que sempre tem uma coerência, gente, com o gráfico de Moody, se olhado corretamente, se calculado corretamente também, né? Esse 5,74 é o que mesmo? Ah, é da própria fórmula, César. Deixa eu só voltar. Já é da aqui. fórmula? Sim. Ó, nossa fórmula aqui. Ok. Tá? Vou trazer ela para cá, não é nada mais justo. A única coisa, lembra, o regime deu turbulento, o tubo é semi-rugoso. A única coisa que a gente vai precisar é do nosso Reynolds e da nossa rugosidade relativa. Vou trazer para cá. Eita, diminuiu demais.
Pronto, agora a gente já sabe a origem. Certo? O rezinho sobre D já foi dado na questão, que é a rugosidade relativa. E o número de Reynolds. Consegui chegar nesse valor, e graças a Deus. Que bom. Vocês treinem, façam uma planilha, mas façam certo. Professor, é muito difícil fazer uma planilha que sirva para isso aí, professor. Porque toda hora vem um dado diferente, aí tem que estar alterando a planilha o tempo todo. Sim, por isso que ela tem que ser mais diversificada possível. A minha tá aqui com todas as fórmulas, todas as unidades que tem, mas mesmo assim tem que fazer na hora a conversão. Sempre vai ter que fazer a conversão, preencher com bastante cuidado os dados, porque cada questão vai ter um direcionamento diferente. Para calcular a perda de carga distribuída, gente, então a gente vai usar esse fator de atrito, que acabamos de encontrar. Né? O comprimento do conduto foi dado na questão 122 metros. O diâmetro, a velocidade também que a gente encontrou anteriormente, ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Essa é a perda de carga distribuída. Quando eu falo distribuída, gente, nesses 122 metros, é justamente nesses trechos retilíneos aqui, ó, que tem 122 metros, ó. Nesse trecho, neste trecho e neste. Então, a distribuída em todos esses trechos aqui, retilíneos de mesmo diâmetro, vai ter esse valor aí de 21,53 metros. Falta ainda, como a Alane perguntou, essa perda aqui, ó, ela vai ser o somatório da perda distribuída, que a gente acabou de encontrar, mais a perda localizada, que são as perdas dos acessórios. A gente tem um K de cada acessório, né? Como a velocidade ela é constante, ou seja, o diâmetro é o mesmo em todo o conduto, a gente vai poder somar todos aqueles Ks da questão, cada um, ó, fazer aqui todos eles. Mas será que esse negócio está passando? 0,5 da entrada, 6,9 da válvula globo aberta, 0,25 da curva de 90, 0,95 do cotovelo de 90, 3,7 da válvula de gaveta aberta pela metade e 1 da saída do fluido. Não podemos esquecer de nenhum. Somo todos eles, multiplico pela energia cinética e vamos encontrar a perda de carga localizada. De 5,40 metros. Observe que já deu maior do que a outra perda na questão anterior, né? Porque a gente já tinha bem mais acessórios, né, do que os acessórios da questão anterior. Somo as duas, teremos a perda de carga total, né, que é esse valor aqui que a gente queria conhecer desde o início para encontrar quem é o HA. Substituindo, observem, Z1, 6,1, a perda total, 26,9,
Z2, 36,6, né? Z1 e Z2 estão na imagem, na nossa figura lá. E encontramos, então, quem é HA. Quem trouxer esse valor. Ou seja, se a perda é de 26,94 metros e a gente tem esse desnível aí, né? Entre 6,1 e 36,6, a gente vai precisar adicionar de energia ao fluido 57,44 metros. Isso aqui é quanto a bomba vai precisar adicionar de energia. Na próxima aula a gente vai ver como é que a gente calcula a potência da bomba. Mas para isso, para calcular a potência da bomba, a gente vai precisar ter calculado corretamente o HA, né, que é a energia adicionada, ter calculado corretamente as perdas de cargas distribuídas e localizadas, bem como o fator de atrito, bem como o número de Reynolds, bem como a velocidade. Nesse caso aí, a energia a ser adicionada na horizontal, né? Esse 57 na horizontal. Não, em todo o trecho, pois ele já está considerando aqui a elevação também. Então, não, no caso, esse HA aí, ele está considerando 57 metros a mais, como se fosse na horizontal e não na vertical. Em todo o sistema, César. Em todo o sistema. Porque ele já está considerando também aí a elevação de 6,1 e de 36,6 metros. Não, é porque eu acho que você visualiza em trecho retilíneo na horizontal, mas é em todo o sistema. Esse HI já é a nossa carga manométrica total da bomba que a gente vai precisar adicionar. Quando você falou do ábaco, é esse valor aí que tem no eixo Y do ábaco, das bombas. Não, sim. A questão é, esse HI, vamos dizer que eu estou usando uma bomba que está transportando 200 metros horizontal, sem nenhum acessório. Digamos que ela vai transportar 200 metros horizontal. Eu com um HA desse aí, ele vai então transportar 143 metros, digamos, ao invés de 200, por causa das perdas de carga que tem. Não é assim não, que é o raciocínio? Não, porque aí você não está considerando só o quanto ele está perdendo horizontalmente. Você está considerando aí o quanto é que ele está perdendo tanto nos trechos horizontais e verticais, porque quando a gente calcula a perda distribuída, independe da orientação. Você está calculando a perda distribuída no trecho retilíneo, né? A distribuída. Quando você calcula a distribuída, deixa eu só voltar na imagem, você está calculando tanto nos trechos na horizontal, Tudo bem, isso aí quanto na vertical, certo? Eu não estou conseguindo me expressar melhor. Esse 57 metros aí que você achou, é o quê? É o quanto você vai precisar adicionar de energia para ele vencer tanto a perda que ocorre nos acessórios e no trecho retilíneo, quanto a diferença de elevação entre 6,1 e 36,6. Pronto, eu vou precisar adicionar 57 metros de energia ao fluido. Sim. Pronto, a dúvida é, esses 57 metros de energia, vou precisar adicionar na horizontal ou na vertical? Porque existe uma diferença de eu conseguir passar 57 metros na horizontal, adicionar mais 57 metros na horizontal do que 57 metros na vertical. É justamente isso que eu estou te dizendo. Se você já está considerando as perdas e a diferença de elevação, você está adicionando, quando o fluido ele passa pela bomba, ele vai ser adicionado 57 metros de energia, que vai fazer com que ele vença, tanto na vertical quanto na horizontal. Né, que vai ser transformado em pressão, né? A gente vai transformar aquela pressão em energia de movimento, quando ele passa, por exemplo, por uma bomba centrífuga. E aí, essa diferença de pressão de entrada e saída, devido à elevação e devido às perdas, ela vai ser transformada em potência,
né, em cavalo, em horsepower, em joule por segundo, ao fluido. E essa energia ela é adicionada para que ele se movimente em todo aquele outro trecho que está numa diferença de 36,1 para 36,6, tanto na horizontal quanto na vertical. Não pense que você está adicionando em distância, não pense em distância, né? Pense que essa perda que ocorreu tanto natural quanto pela diferença de elevação, ela vai ser transformada pela diferença de pressão e energia cinética, que é a energia de movimento, tanto na horizontal quanto na vertical. Não sei se ajudou, César. Ajudou, mas eu ainda continuo com a pulga atrás da orelha. Mas vamos para frente, senão vai. Não, eu sei assim, é a questão de entender bem o HA, assim, de uma forma prática, mas às vezes não tem. Às vezes não tem. Tem como. Você precisa saber, você já sabe quanto perdeu. Não já sabe que foi 26,94. Tanto na vertical Sim. quanto na horizontal. Nos trechos retilíneos, na vertical e na horizontal, em cada acessório, certo? Certo. Você já sabe a diferença de elevação, que é dada por essa diferença aqui. Então, com essa diferença de elevação aqui, você já está também tratando do trecho na vertical. Ó, também você já está fazendo a consideração da diferença de nível. Certo, entendi. Então, porque tanto a perda quanto a diferença de nível resultam no quanto você vai precisar adicionar de energia ao fluido para que ele se movimente. Só para lhe dar um parêntese da próxima aula, a potência da bomba ela é calculada da seguinte forma: ó, a energia adicionada, que eu preciso adicionar ao fluido, vezes a vazão, vezes o peso específico do fluido, dividido pelo rendimento. Então, quanto eu vou precisar adicionar de potência, né, já é da bomba, quanto é que precisa ter a potência da minha bomba para eu vencer essa perda, né, que já está aqui também, né, a perda na energia adicionada, para que o fluido se movimente em uma determinada vazão, um fluido de X peso específico, e essa bomba vai ter um rendimento aí de 70%, 80%. Entendi, tudo bem. Melhorou um pouco? Não melhorou, eu entendi o cálculo. Eu queria entender esse HA especificamente, mas é curiosidade minha mesmo. Que é a energia adicionada pela bomba, ou seja, quanto é que qual vai ser a minha carga manométrica que a minha bomba vai precisar ter, né? É a carga manométrica, é o somatório do desnível com a perda. Quanto é que eu vou precisar somar ao meu sistema? Porque além do desnível, ele perdeu carga, então é como se meu fluido não vai chegar naquele ponto 2. Quanto é que eu preciso, então, adicionar mesmo de energia, somar de energia aquele movimento do fluido? É chamado de energia adicionada, é chamado de energia da bomba, é chamado de carga manométrica da bomba, que é o quanto é que a minha bomba vai precisar, né, adicionar de energia ao fluido para que ela se movimente o fluido se movimente de um ponto para o outro. Se eu pensar em outra forma de explicar isso, mas até na hidráulica também, né, chamada de carga manométrica da bomba, é o quanto que eu preciso adicionar. Carga manométrica justamente por causa da diferença de pressão, né, porque a bomba, no caso, a centrífuga, que é que a gente vai especificar mais na próxima aula, ela nada mais é do que a transformação de energia de pressão em energia de movimento. A dúvida é mais ou menos isso aí que o Vitor falou, é em metro. Aí, tipo, ela vai essa energia a ser adicionada é 57. Não pensa em distância, não pensa em distância, é a nossa unidade, é a nossa dimensão de comprimento. Porque eu fico na cabeça com esse negócio de metro aí, eu imagino que a bomba precisa adicionar uma potência suficiente para transportar por 57 metros. Minha cabeça fica assim, funcionando. Não, esquece, não é esquece a dimensão, mas não pensa, a gente usa, óbvio, que a gente já vem falando desde Bernoulli aqui, né? Quais são essas unidades aqui? Poderia ser encontrado também em metro ao quadrado por segundo ao quadrado, né? Também é uma unidade de energia mecânica. Energia por peso de fluido, por isso que resulta na unidade metro, na dimensão comprimento.
Mas, por favor, não pensa em distância. Eu vou precisar adicionar 50 metros, o fluido vai precisar andar 50 metros de energia, não. Né? De comprimento, não. Né? É a unidade em metro da nossa dimensão comprimento, mas a gente está falando de energia mecânica. Energia mecânica, olha o conceito. Não vou ter como vamos para frente, disso, para frente, professor. Aí eu entendi o que é, a questão é só essa unidade mesmo, que deixa a cabeça de quem trabalha com prática doido. Em qualquer lugar, viu? Em qualquer lugar onde você vai praticar, pode abrir os livros da Petrobras, os catálogos das bombas, vai estar em metro. Não, acredito, eu sei, porque eu já vi já isso aí, é por isso que eu tô assim, enchendo de seu saco nessa hora. Tá? Só um minutinho, gente. Vamos fazer essa questão aqui, dá para pelo menos a gente começar. Só um minutinho. Dá só um minutinho aqui, 2 segundos. Voltemos. Vou só ler aqui. Ó, essa questão aqui, observem a configuração. Estão me escutando? Fala, na instalação da figura abaixo, escoa a água a uma vazão de 10 litros por segundo, dada a massa específica e a viscosidade cinemática, o diâmetro de recalque. Pessoal, recalque é tudo que está depois da bomba. A bomba está aqui. O diâmetro de recalque. O diâmetro de sucção é tudo que está antes da bomba, é de 10 centímetros. Observem que aqui a gente já tem diâmetros diferentes, a gente vai ter velocidades diferentes, fator de atrito diferente, né? Reynolds diferente. Ambos são lisos. A pressão efetiva no reservatório aqui superior é de 0,2 megapascal. Para cálculo das perdas localizadas, considere, é dado aqui do acessório 1 o LQ, do acessório 2 o LQ, do acessório 6 e do acessório 7 o LQ, porém, do acessório 5 e 8 é dado o K. Então, observe com a questão aí
bem completa. Ele tem diâmetros diferentes, né? Para cada acessório, alguns ele dá o LQ, outros ele dá o K. O reservatório superior ele está pressurizado, né? O conduto é liso, vazão de 10 litros por segundo. Então a gente vai ter que separar aí, fazer tudo separado. Sucção e recalque completamente separado. O que ele pede, tá aqui nessa tabela, né, que é o número de Reynolds, de sucção e de recalque, pede o fator de atrito da linha de sucção e da linha de recalque, pede a perda de carga total, né, e a carga manométrica, que é a mesma coisa que a energia adicionada por essa bomba. Então tem que fazer tudo separadinho, gente. É um trabalho enorme, requer bastante atenção. A gente vai ter que separar tudo que for sucção e tudo que for recalque. Né? Primeiro, calcular a velocidade. Né? Então, vamos lá. 10 litros por segundo é a vazão. Né? E o diâmetro da sucção é de 10 centímetros. Então, a gente calcula a velocidade para calcular o número de Reynolds. Professora? Oi. Pode falar, vai responder. É porque eu sempre me confundo. Vamos lá. Sucção da caixa. Antes da caixa até a bomba. Ah, Tudo que está antes da bomba. certo. Da parte direita. Aí, depois da bomba até esse. É como se fosse, sei lá, o chão, algo do tipo. Aqui, ó. Aqui é a Isso, essa sucção, daí. que está em amarelo. Ah, tá vendo? Em azul é a linha de recalque. De recalque, certo. Então, calculamos a velocidade. Vamos calcular o número de Reynolds. Já temos a velocidade. O diâmetro é de 10 centímetros, porque a gente está calculando a sucção. E a viscosidade cinemática foi dada de 10 a menos 6. Jesus, eu não vi nem de onde foi essa vazão aí. 10 litros por segundo. Ah, tá. Vamos lá, o número de Reynolds vai dar turbulento, né? Nenhuma novidade. Lembrando que como a gente está fazendo aí para sucção, né? Vamos usar o diâmetro aí de sucção. Encontraram isso? A Alane tinha pedido para ir, era para calcular, era? Tava calculando? Era. Deu isso? Deu, quer dizer. Reynolds turbulento. Na questão também, ele tinha dito que o conduto é liso. Olha aqui, tubos lisos, os dois, tanto a linha de sucção quanto a linha de recalque. Vamos calcular o fator de atrito para esse Reynolds, 1,27 vezes 10 a 5.
Nesse caso, utilizaremos a equação aí de Green e McAdams, porque deu maior que 10 a 5, deu 1,27 vezes 10 a 5. Tubos lisos, vamos calcular o fator de atrito da sucção. Calculado o fator de atrito, vamos lá. Calcular a perda de carga distribuída, né? Distribuída, gente, na sucção, eu tenho 1 metro de conduto retilíneo, mais 2, mais 5, ou seja, 8 metros, né, de trecho retilíneo. Aqui é o comprimento, o diâmetro, a velocidade e a gravidade, para que a gente calcule essa perda de carga distribuída. O valor é pequeno porque a gente tem um trecho aí só de 8 metros, né? E como o conduto é liso, observem que o fator de atrito também é bem baixo. A gente tem dois acessórios aqui na linha de sucção, que é o acessório 1 e o acessório 2. Né? O 3 aqui é na entrada da bomba, ele não dá nenhum comprimento equivalente para esse 3 e 4, mas a gente tem o 1, que tem o LEQ de 20 metros, e o 2, que tem um LEQ de 2 metros. Ó, acessório 2 e acessório 1. Então, como ele deu o LEQ, né, a gente vai usar. Oi, alguém ia falar? Foi eu. Pode falar. Peraí. Professor, dá que tá esse 22. 20 do acessório 1 mais Cadê? 2 do acessório 2. Ó. Tá certo. O fator de atrito será o mesmo, né? Aqui é o somatório dos LEQs, do acessório 1 e do acessório 2, que é o que temos na linha de sucção, que foi dado no texto, né? Esses comprimentos equivalentes desses acessórios 1 e 2. A velocidade, né? 2 dividido por 2 vezes a gravidade. É porque é localizada, né? Aí é localizada. Já calculamos a distribuída anteriormente. Aqui é a perda localizada. Tudo que a gente está fazendo é da sucção. Somo as duas. A perda total na sucção vai ser 0,11 mais 0,13.
307 metros. Fizemos apenas para a sucção, falta para o recalque. Como o recalque tem um diâmetro menor, a gente vai precisar calcular tudo de novo. A velocidade, o número de Reynolds, o fator de atrito, para calcular as perdas no recalque. Professora, aí no caso a gente vai calcular agora o do recalque, certo? Aí no recalque vai englobar esses 50 mais 10 mais 1 e mais um. Mais um não, aqui é só desnível, né? Mais um não, só o comprimento vai ser 61. 61, Aqui sim, é tá só o certo. desnível da saída até o nível do reservatório. Valeu. Eu sempre me confundo nesse, eu sempre adiciono um. É, porque aqui, ó, aqui não é conduto. É verdade. Conduto acaba aqui. Esse vai entrar na outra fórmula, né? Isso, para encontrar Então, energia adicionada. Vixe, Maria. Vamos lá. Recalque, né? Vamos fazer a mesma coisa. O que é que muda aqui? O diâmetro. Né? O diâmetro vai mudar porque o recalque ele vai ter um diâmetro menor do que na sucção. Né? Então, a velocidade do recalque vai ser maior do que na sucção. Vamos precisar calcular o número de Reynolds. Né? A única coisa que vai mudar também aqui é o diâmetro e a velocidade. A viscosidade do fluido mantém-se, né? Se o tubo é liso, também a gente vai calcular aí esse fator de atrito para um tubo liso. Tô vendo que essa planilha vai ter que ficar gigante. Vai. Jesus. Vai fazer uma para sucção, outra para o recalque. Uma para sucção, outra para recalque. Fator de atrito calculado, olha, vamos calcular a perda distribuída. Distribuída onde? Gente, cadê a figura? Vou pegar a figura aqui. Observem que o recalque a gente vai ter... Aqui no recalque a gente tem 50 metros, mais 10, mais 1, ou seja, 61 metros. Aqui é a distribuída. A localizada, aqui observem aqui uma coisa bem importante. Para o acessório 6 e 7, a gente tem o LEQ, que são iguais, né? 1 metro aí. Para o acessório 5, a gente tem um K, e para o acessório 8, que é a saída, a gente tem um K. Então, a gente vai ter que calcular também essa perda localizada de alguns acessórios usando o método do comprimento equivalente e de outros acessórios pelo método dos Ks. Para o método do K, né, que é fator de atrito vezes o somatório do LEQ, como o 6 e o 7 vale 1,
1 mais 1 vai dar 2. Né? E encontramos aqui somente para os acessórios 6 e 7. Aqui é o fator de atrito. Aqui é a equação universal da perda de carga. Já para os outros acessórios, que é o 5 e o 8, a gente vai usar o método dos Ks. Ó. 10 mais 1, então aqui são os Ks somados. A energia cinética para encontrar a perda localizada. A perda do recalque vai ser o somatório dessas 3 perdas. A distribuída, a localizada pelo método do comprimento equivalente e a localizada pelo método dos Ks. Então, observe que no mesmo trecho, de alguns acessórios a gente tem um LQ e de outros acessórios a gente tem um K. Então, a gente calculou separadamente essas perdas localizadas. Mas a perda total no recalque é a soma de todas as 3, que vai dar 14,2 metros. Perguntem, a hora é agora. A perda total vai ser o somatório da perda total na sucção, mais a perda total no recalque. Eu vou deixar para que a gente calcule a energia adicionada pela bomba na próxima aula, que a gente já vai falar também sobre bombas, tá? Então, eu vou parar aqui nas perdas, tanto distribuída quanto localizada. O próximo passo é a gente adicionar o nosso balanço global de energia, essas perdas aí que a gente acabou de calcular. Mas eu deixo isso para a próxima aula. Até essa parte de perdas, tudo bem, pessoal? Tá ficando mais um pouquinho, vai dar certo, professora. Tá ficando mais Tudo claro. tranquilo. Tá. Clareou bastante. Pronto. Vou parar por aqui, vou passar a nossa lista de presença. Não esqueçam de assinar. Terça-feira estamos aqui. Prova é dia 9, né? Dia 9. Ave Maria. Calma, meu povo.